Mais um vídeo de neuroanatomia e hoje é continuando o assunto de tronco encefálico, tá bom? Se você não viu, eu já comecei a falar de tronco encefálico, vou deixar no card o último vídeo, que é um vídeo relacionado ao bulbo, e agora eu vou falar sobre a ponte. Mas inicialmente eu vou fazer aquele contexto assim geral do que seria o tronco encefálico, para caso você queira começar pela ponte mesmo, seus estudos. Bom, eu coloquei aqui uma descrição de tronco encefálico como sendo uma estrutura que desempenha um papel fundamental no controle das funções vitais e na integração dos reflexos do corpo humano. Ele é localizado entre o diencéfalo e a medula espinhal e é essencial para a regulação da respiração, batimentos cardíacos e outros processos automáticos indispensáveis à vida. Resumidamente, o tronco encefálico seria uma rede de núcleos que passa informação do corpo para o cérebro. E agora, como eu disse, eu vou falar um pouquinho da ponte, ok? Sendo o tronco encefálico dividido em 3 partes: mesencéfalo, ponte e bulbo. Então, hoje a gente vai falar dessa estrutura aqui, ó, que é a ponte, que fica no meio ali do tronco encefálico. Aqui é uma imagem um pouco melhor para ter uma ideia geral do que seria a ponte. Então aqui a gente está falando de medula espinhal. A medula espinhal, quando passa ali pelo forame magno, vai ser chamado ali de bulbo, que é essa parte em verde, e acima do bulbo e abaixo do mesencéfalo, que está em azul, a gente tem a ponte, que é essa parte amarela aqui, ó. Aqui é uma estrutura já anatômica ali sobre a ponte, dá para ver melhor a estrutura mesmo da ponte, que seria isso aqui, ó, que eu tô colocando em azul, seria tudo isso aqui. E ponte porque é como se ligasse, né, o bulbo para o mesencéfalo, daqui para cá. Eu coloquei nessas setas em vermelho os limites da ponte, que seria o limite superior, essa seta aqui, e o limite inferior, que seria essa seta 2 aqui. E quais são esses limites? O limite inferior, que é o 2, é o sulco bulbo-pontíneo. O que é sulco bulbo-pontíneo? Eu vou dar um zoom aqui, colocar de vermelho. É isso aqui, ó. Sulco bulbo-pontíneo. Limita a ponte do bulbo. Eu já falei sobre esse sulco no último vídeo que eu fiz, mas, caso você não tenha visto, é o sulco bulbo-pontíneo. Ah, mas e acima? O que limita a ponte superiormente? Seria outro sulco, que é esse aqui, ó. Que é o sulco pontíneo superior. Que é essa parte de cima que está na seta 1. Então, seria basicamente esses os dois limites da ponte. Nervos. Como eu disse no vídeo de bulbo, o tronco encefálico ele emerge alguns nervos nessa estrutura. Como, por exemplo, aqui no bulbo, a gente falou sobre esses nervos aqui, que emergem no bulbo. E aqui a gente não é diferente na ponte. A ponte também tem alguns nervos cranianos que aparecem nessa parte. Se você não sabe como que é essa nomenclatura de nervo, como 1, 2, 3 e 4, 5, eu vou deixar novamente o card do último vídeo, onde eu explico por que o nervo olfatório é chamado de nervo 1, o nervo óptico é de 2 e assim por diante, ok? Hoje eu já vou acreditar que vocês já possuem esse conhecimento e que já assistiram o vídeo. Então, a gente tem aqui que na ponte a gente possui 4 nervos cranianos, que seria o nervo 5, que é esse aqui, ó, trigêmeo, 5. O abducente, que é esse aqui, que é o 6. Tá bem aqui no sulco bulbo-pontíneo, né, aqui na fissura. Tem também o nervo facial, que é o nervo 7, que tá aqui, ó. E o vestíbulo coclear, que seria esse rosa aqui. Então, eu vou ter o trigêmeo, abducente, vestíbulo coclear e o facial. Falando um pouquinho sobre a função desses nervos, se vocês quiserem anotar, o 5, que é o trigêmeo, ele tem, eu tô dando um resumo, tá bom, pessoal? Resumidamente, o 5 tem a função ali de dar sensação e movimento dos músculos da mastigação, que é o trigêmeo. O abducente, ou 6, ele é responsável pelo movimento dos músculos oculares lateral. O 7, ele é o facial e ele está responsável ali por controle dos músculos faciais e pela sensação gustativa. E já o 8 é o vestíbulo coclear e está responsável pela audição e pelo equilíbrio. Aqui é uma visão anterior da ponte, que é basicamente para a gente ver algumas estruturas. Seriam
quatro estruturas que eu gostaria de falar. A primeira estrutura seria essa aqui, que eu já falei, na verdade, né? Que é o sulco... que é o sulco pontíneo superior. Aqui embaixo, o sulco bulbo pontíneo, que são os limites ali, superior e inferior da ponte. E outra estrutura que eu gostaria de falar, que não é nenhuma estrutura, né? Seria isso aqui, ó. O que é isso aqui que tá no meio? Vocês podem ver que parece que tem como se estivesse afundando um pouco, parece que tem uma sombra, como se algo estivesse afundando aqui no meio da ponte, olha. Vou até tirar essa marcação em vermelho que eu fiz, vou dar um zoom aqui. Não parece que tem algo aqui? O que é isso? Esse meio da ponte aí é onde está o sulco basilar. Por que tem esse sulco? O que é esse sulco basilar? É onde vai ser percorrido uma artéria chamada de artéria basilar. É uma artéria importante para irrigar o sistema nervoso. Eu vou falar um pouquinho dela nos vídeos futuros. Hoje não é dia de falar sobre vascularização, mas quando eu for falar das artérias, eu vou falar dessa artéria e vocês vão lembrar que na ponte a gente tem o sulco basilar, que é onde essa artéria percorre basicamente. E outra parte, eu falei que seriam 4, já falei os dois limites e falei sobre o sulco bulbar, é porque tem uma linha imaginária aqui, ó, importante na ponte. O que essa linha imaginária faz? Ela divide a ponte. Daqui para cima é ponte, daqui para baixo é pedúnculo cerebelar. Aqui, ó, aqui é o médio, pedúnculo cerebelar médio. É importante ter essa noção, ok? Aqui a gente vai para a parte posterior da ponte. A gente tem aqui que a ponte é dividido... a gente pode analisar essa parte de trás aqui, essa parte posterior, pelo terço superior, que estaria aqui para cima, e os dois terços inferiores que está aqui para baixo. Eu dei um zoom, na verdade, só nessa parte aqui que nos interessa hoje, que é a parte que está ali de acordo com a ponte, que é o nosso vídeo de hoje. Bom, o terço superior é onde vai passar o aqueduto mesencefálico, que vai fazer a comunicação do terceiro e quarto ventrículo. Nesses dois terços inferiores, acima aqui da estria medular, porque a gente sabe que daqui para baixo é bulbo, então da estria medular, que é isso aqui, para cima, a gente tem as estruturas posteriores da ponte. A gente vai ter o sulco mediano posterior, que é isso aqui. Se você não sabe de onde isso veio, volte nos vídeos anteriores de medula e de bulbo. Então, a gente tem o sulco mediano posterior, nessa aqui. O sulco limitante, que seria isso aqui, que é uma como posso dizer? É uma herança embriológica do ser humano, ok? Mas a gente não sabe muito bem por que de ter isso, mas tem esse sulco aqui. É o sulco limitante. A gente tem também a eminência medial, que é isso aqui, ó, que são essas protuberâncias aqui, essa aqui e essa aqui, as eminências mediais. E aqui, eu vou colocar em azul, vocês percebem que aqui parece ter uma bolinha, que tá mais, como posso dizer, mais protuberante mesmo? Isso aqui é chamado de colículo facial. O que é o colículo facial? As fibras do nervo facial, elas não saem normalmente, por exemplo, a gente tem aqui, vamos supor que... Eu vou falar de forma mais simples. Vamos supor que a gente tem um quadrado. Aí a gente tem um núcleo de um nervo aqui, tem um núcleo de um nervo aqui. Aí, para sair desse quadrado aqui, vamos supor que aqui tem uma porta. Essas fibras teriam que fazer isso e sair, certo? Isso seria uma forma normal de uma fibra sair de fora desse limite. Só que as fibras do nervo facial não fazem isso. Elas vêm aqui, contornam o núcleo do nervo abducente e sai pela porta, ok? Então, essa bolinha aqui que é chamada de colículo facial é basicamente uma protuberância devido à quantidade de fibras que tá nessa parte, que é justamente a parte em que as fibras do nervo facial faz volta ao redor do núcleo do nervo abducente, ok? E aí forma o que a gente chama de colículo facial. Vou apagar aqui, só para retomar uma estrutura que eu já falei em vídeos anteriores, mas eu acho interessante falar, que é essa parte aqui, ó. Essa parte aqui, esse triângulo, que é chamada de área vestibular. O que tem na área vestibular? Tem núcleos cocleares e núcleos vestibulares, que juntos formam o vestíbulo coclear, tão falado, né? Aqui a gente vai ter 2 núcleos cocleares e 2 núcleos vestibulares. E seria basicamente isso mesmo. Aqui,
nessa parte aqui, a gente teria uma estrutura chamada de cerúleos. O que é o cerúleos? O cerúleo é onde tem a maior concentração de núcleos noradrenérgicos, que é um hormônio, basicamente, um neurotransmissor. E esses neurônios, eles são importantes para a regulação do sono REM, que é uma das partes do nosso sono. A gente tem ciclos, na verdade, né? Essa palavra. E nosso sono é feito de ciclos. Na parte do ciclo REM, que é a parte REM do sono, a gente tem ali uma regulação por essa parte que fica na ponte, que é o cerúleo. Quando a gente tem um paciente com Parkinson, a gente consegue perceber uma degeneração nessa parte. Então, por isso que a gente pode ter algumas queixas de sono, principalmente nessa parte do sono, que é o sono REM, por pacientes com essa condição, que é a doença de Parkinson, ok? Lembrando novamente, aqui já voltando na verdade, vou voltar um pouquinho, vou falar de mais uma coisa, que são os pedúnculos cerebelares, só para dar uma introdução. Eu vou falar posteriormente sobre pedúnculo cerebelar, explicar melhor cada um deles, só que hoje, o que vai ficar aqui pra gente? Lembra que eu falei que o tronco encefálico, ele é dividido em mesencéfalo, ponte e bulbo, sendo o mesencéfalo mais acima e o bulbo mais embaixo, a ponte no meio? Vou voltar aqui nessa imagem anterior aqui. Aqui, ó, mesencéfalo estaria em cima, ponte estaria no meio e bulbo estaria aqui. E aqui estão os pedúnculos cerebelares. Por que cerebelar? Porque faz conexão com o cerebelo. Então, quando a gente tem ali pedúnculo cerebelar superior, esse pedúnculo vai fazer conexão do mesencéfalo com o cerebelo, porque é a parte mais superior do tronco encefálico. O pedúnculo cerebelar médio é um pedúnculo cerebelar que vai fazer conexão da ponte com o cerebelo, porque é a porção média do tronco encefálico. E o pedúnculo cerebelar inferior vai fazer conexão do bulbo com o cerebelo, porque o bulbo é a porção inferior do tronco encefálico. Em relação à embriologia, voltando ao que eu estava falando, o tubo neural, a gente lembra que ele sofre algumas dilatações. Se você não lembra desse conteúdo, eu indico você a assistir o vídeo de embriologia que está aqui no canal. Então, o tubo neural, ele possui algumas dilatações que também são chamadas de vesículas primordiais. Vou passar para a próxima imagem aqui. Então, o tubo neural é dessa forma aqui, ele sofre algumas dilatações, como essas aqui que está sendo mostrada, que recebe alguns nomes. Essa mais caudal é chamada de prosencéfalo, a do meio mesencéfalo, e a mais, quer dizer, a cranial, né? O prosencéfalo, e a caudal seria o rombencéfalo. E a caudal rombencéfalo. O prosencéfalo, ele vai se diferenciar em telencéfalo e diencéfalo. Esses dois juntos é responsável pela formação do que a gente chama de cérebro. O mesencéfalo não se diferencia, continua sendo chamado de mesencéfalo e vai formar a parte do mesencéfalo do tronco cefálico. Já o rombencéfalo, ele se divide em metencéfalo e mielencéfalo. São duas diferenciações do rombencéfalo. E a parte do metencéfalo é responsável pela formação da ponte. Então, se perguntar qual que é a vesícula primordial que dá origem à ponte? Rombencéfalo, que se diferencia em metencéfalo e forma a ponte, ok? Então, essa seria mais uma informação para vocês. Aqui é só mais uma forma de conseguir enxergar isso. A gente consegue localizar, né, essa região e qual que é a origem embrionária. Então, aqui, ó. Aqui a gente tem o mielencéfalo, que seria responsável por formar o bulbo, e metencéfalo, que seria também essa parte mais acima. Aqui dá pra ver legal, né? Mesencéfalo, metencéfalo, aqui ó, ponte, ok? Formando a ponte. Lembrando que todo esse vídeo ele é feito baseado no livro Neuroanatomia Funcional, do escritor e médico Ângelo Machado. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe seu comentário, seu like, se inscreva e até a próxima.